paz do Senhor, meus irmãos. Este é o nosso momento com Deus e nós temos a grande alegria de compartilhar esta palavra com os amados irmãos para que nós sejamos fortalecidos na palavra de Deus. A palavra de Deus é pura, escudo é para aqueles que nele confiam. Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 24, Jesus estava falando com os discípulos, e quando Jesus sai do templo, os discípulos se aproximam dele para mostrar a grande estrutura daquele templo. Jesus diz para os seus discípulos, certamente Jesus diz: eu não tenho boas notícias para vocês sobre esse lindo templo, sobre essa grande estrutura. Eu quero dizer que aqui não ficará pedra sobre pedra. Enquanto os discípulos estavam alegres com a estrutura do templo, o Senhor estava dizendo: ele vai ser derribado, ele vai ser destruído. E os discípulos, com aquela mensagem, quando chega em particular no Monte das Oliveiras, ele faz uma pergunta para Jesus: Jesus, e quando isto vai acontecer? Jesus diz para ele: muitas coisas irão acontecer, mas vai se levantar reino contra reino, nação contra nação, mas vão te odiar. No versículo 9 ele diz: então vos hão de entregar para ser atormentado, para matar-vos-ão e sereis odiado. Então, entre tantas as coisas que vão acontecer, vão ser, os discípulos de Jesus vão ser odiados. Vai surgir falsos profetas, e nós vemos que nesses tempos, para agradar as pessoas, precisamos de falar aquilo que agrada. Mas Jesus falou aquilo que os discípulos precisavam de ouvir. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Louvado seja Deus. Meus amados, nós vemos que hoje as pessoas vivem se alimentando de todos os alimentos, menos desejam sentar à mesa do Pai. Por a iniquidade se multiplicar, o amor de muito tem esfriado, tem deixado de acreditar se existe ainda homens de Deus, homens verdadeiros que possam falar a verdade sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus parece que está em xeque. As pessoas não confiam tanto naqueles que falam a palavra de Deus, porque tem acontecido muitos escândalos no meio dos homens líderes religiosos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus disse: é misto que isto aconteça. Muitos virão em meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos dizer nesta manhã, nós precisamos de ter um cuidado. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e aborrecer a outro. E nós sabemos que as pessoas se preocupam muito com agradar os outros e têm esquecido de agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas têm pregado palavras doces, as pessoas têm pregado flores e têm esquecido de dizer, como Jesus, que as coisas ruins vão acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus falou que as coisas ruins iam acontecer, que aquele templo ia ser derrubado, os discípulos criaram interesse de saber como, quando isso iria acontecer, quais seriam os sinais. Então, quando nós pregamos a palavra verdadeira, vinda de Deus, ela causa impacto nas pessoas. As pessoas desejam saber mais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta manhã nós queremos dizer: por a iniquidade se multiplicar, muito tem esfriado o amor, tem perdido o prazer de servir a Deus. Muitos têm parado de sentar na mesa do Pai, têm mendigado a migalha,
do mundo, a migalha de Satanás. Aquele filho pródigo que Lucas registrou, ele estava na casa do pai, ele tinha de tudo, todo alimento, mas ele olhou para o mundo, ele desejou os prazeres do mundo. E ele disse para o pai: Pai, dai-me parte, dai-me o que me pertence. E o pai, com tristeza no coração, entregou ao seu filho a herança dele. E ele foi para o mundo. E ele buscou alegria em todos os lugares, com as meretrizes, com os amigos, entre aspas, com as festas. Mas quando os bens se acabaram, aquele homem ficou num estado de tristeza. Ele passou a mendigar o pão. Ele passou a lembrar da casa do pai. E ele disse: na casa do meu pai, os trabalhadores têm pão em abundância, tem fartura. Eu aqui, passando fome. Mas ele tomou uma decisão certa. Ele disse: voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos seus trabalhadores. Ele tomou esta decisão e ele voltou. E o pai recebeu. E você, como é que está? Será que por alguma coisa que você tem namorado ao mundo, que tem desejado no mundo, não tem se afastado da casa do pai, não tem sentado mais na mesa do pai, e tem sofrido, e tem mendigado, e não tomou ainda uma posição como aquele filho pródigo? Eu te digo nesta manhã, toma posição. Jesus está voltando. Os acontecimentos estão mostrando. Então toma uma decisão, toma uma posição. A iniquidade se multiplicou. Você se escandalizou e se afastou de Deus. Mas hoje a palavra é: volta para Jesus. Ele te ama. Ele quer renovar a sua vida. Amém?